Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 6, que tem como título Deus, o nosso provedor. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será Isaac vai para Gerar por causa da fome. Em segundo lugar, vamos falar sobre crise com os vizinhos. E em terceiro e último lugar, vamos falar sobre cavando poços em tempos de crise. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. O Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. Ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, nada temeremos. Isaac demonstrou sua fé, obediência, esforço, mansidão, paciência e perseverança para enfrentar as agruras da vida. Deus era com Isaac, pois apesar da crise o fez prosperar. Nesta lição, veremos que Deus move o mundo inteiro para prosperar material e espiritualmente os seus servos. Item número 1 da lição. Isaac vai para Gerar por causa da fome. O exemplo da obediência de Isaac. Isaac, olhando para o momento de fome na terra prometida, busca provisões para si e para o seu povo, se dirigindo a Gerar, território filisteu do rei Abimeleque, próximo à fronteira do Egito. Porém, o Senhor aparece a Isaac e ordena-lhe que não fosse ao Egito e habitasse na terra de Canaã. Mesmo assolada pela fome, o Senhor fez a Isaac as seguintes promessas. Primeiro, Deus seria com Isaac e o abençoaria. Em segundo lugar, Deus daria a Isaac e a sua descendência toda a terra prometida. Em terceiro lugar, Deus, por causa da obediência de Abraão, confirmaria todas as promessas feitas ao patriarca em Isaac, fazendo dele uma grande nação, dando-lhe toda a terra e que também todas as nações seriam benditas por meio dele. Isaac obedeceu integralmente ao Senhor Deus e assim herdou as promessas de Deus feitas ao seu pai Abraão. Gênesis, capítulo de número 26, versículos de número 1 ao 6, diz o seguinte a palavra do Senhor. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaac a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser, habita nela e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandatos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaac, pois, ficou em Gerar. Passemos, a partir deste exemplo, ver alguns princípios da prosperidade bíblica. Porque Deus fez Isaac prosperar. Nem a teologia da prosperidade, que coloca o bem material no lugar de Cristo, e nem a teologia da miserabilidade, que condiciona a escassez das posses materiais para uma vida espiritual plena. Rejeitamos a teologia da prosperidade, bem como a teologia da miserabilidade, e abracemos, sim, a
prosperidade verdadeiramente bíblica, onde o homem deve ter uma vida equilibrada, discernindo o que é espiritual e o que é material, sem tirar de foco a salvação em Cristo Jesus, sendo abençoado com saúde e provisões. E nós vamos logo para a terceira carta de João, do apóstolo João, na terceira carta, nos versículos de número 1 ao 4, terceira carta, versículos 1 ao 4, já que a terceira epístola de João não tem capítulo, diz assim a palavra do Senhor. O presbítero, no caso o apóstolo João, ao amado Gaio, a quem eu amo na verdade. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Portanto, aqui o apóstolo João, ele faz votos para que haja sucesso na prosperidade material do seu amigo Gaio, saúde do seu amigo e também a prosperidade da alma, ou seja, a prosperidade espiritual do seu amigo Gaio. No livro de Provérbios, no capítulo de número 30, versículos 5 ao 9, diz assim a palavra do Senhor: toda palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras, para que não te repreenda e seja achado mentiroso. Duas coisas te peço, não as negues, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem a pobreza, nem a riqueza. Dai-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que, empobrecido, venha furtar e profane o nome de Deus. Deus, outro princípio, ou seja, a prosperidade verdadeiramente bíblica, ela passa pela salvação em Cristo Jesus, prosperidade espiritual, passa pelas provisões materiais e passa pela saúde. No caso, as duas últimas, provisões materiais e saúde, bênçãos no espectro da materialidade, e a salvação, bênçãos espirituais no espectro da espiritualidade. Mas o segundo princípio que todo cristão deve saber é que Deus ama a prosperidade espiritual e material dos seus servos. E isso ele diz no Salmo de número 35, versículo 27, Salmo de número 35, versículo 27, quando ele diz: cantem de júbilo e se alegrem os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre: glorificado seja o Senhor, que ama a prosperidade do seu servo. No Salmo 37, versículo 25, diz: fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então, como segundo princípio da prosperidade bíblica, Deus ama a prosperidade de seus servos. Terceiro princípio: Deus faz promessas aos homens, então assegura que essas promessas tenham cumprimento, sendo Ele a garantia do cumprimento de suas próprias promessas, sendo ainda estas promessas positivas, certas e arraigadas de fidelidade. Ou seja, Deus cumpre as suas promessas. Na segunda carta aos Coríntios, no capítulo de número 1, segunda carta aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 18 ao 22, diz assim a palavra do Senhor:
Antes, como Deus é fiel à nossa palavra para convosco, não é sim e não. Porque o Filho de Deus, Cristo Jesus, que foi por nosso intermédio anunciado entre vós, isto é, por mim e Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas sempre nele houve o sim. Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim, porquanto também por ele é o amém para a glória de Deus, por nosso intermédio. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Obediência a Deus para ser próspero. A obediência a Deus é o preceito fundamental para a prosperidade espiritual e material. Sem a presença de Deus em nossa vida e a incondicional obediência a Ele, qualquer esforço, por mais árduo que seja, não nos fará prosperar de forma integral. E também ficamos impossibilitados de discernir o que é espiritual do que é material. Com generosidade no coração, obedeçamos ao Senhor e façamos a sua vontade, de modo que o nosso celeiro e o nosso lagar venha a transbordar com abundância. É o que dizem Provérbios, capítulo de número 3. Provérbios, capítulo de número 3, versículos 9 ao 10. Provérbios 3, 9 ao 10. Honre ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Item número 2, crise com os vizinhos. O exemplo do esforço, mansidão e paciência de Isaque. Isaque ficou em Gerar, e apesar de ter aprendido muitas coisas com seu pai Abraão, incorreu no mesmo ato falho do pai, dizendo ao rei Abimeleque que Rebeca era sua irmã e não esposa, pois receava que, ao descobrirem que Rebeca era sua esposa, eles o matariam para possuir Rebeca, pois esta era muito formosa. O rei Abimeleque contemplou Isaque acariciando Rebeca e chegou à conclusão que ela era esposa e não irmã de Isaque, no que adverte-o, pois se alguém se deitasse com ela, poderia recair o opróbrio sobre eles e em todo o povo, que se alguém, e no mesmo momento ele também ordenou que todo o povo não tocasse, que nem ninguém do povo tocasse em Isaque ou em Rebeca, porque certamente morreriam. E essa história é registrada no livro de Gênesis, capítulo de número 26, versículos 7 a 11, que diz o seguinte: perguntando-lhe os homens daquele lugar a respeito de sua mulher, disse: é minha irmã, pois temia dizer: é minha mulher. Para que, dizia ele consigo, os homens no lugar não me matem por amor de Rebeca, porque era formosa de aparência. Ora, tendo Isaque permanecido ali por muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhando da janela, viu que Isaque acariciava a Rebeca, sua mulher. Então Abimeleque chamou a Isaque e lhe disse: é evidente que ela é tua esposa, como pois disseste, é minha irmã? Respondeu-lhe Isaque: porque eu dizia para que não morra por causa dela. Disse Abimeleque: que é isso que nos fizeste? Facilmente algum do povo teria abusado de tua mulher, e tu atraído sobre nós grave delito. E deu esta ordem a todo o povo: qualquer que tocar a este homem ou a sua mulher, certamente morrerá. Isaque trabalhou arduamente naquela terra de Gerar, e o Senhor Deus o fez prosperar abundantemente. Isaque se tornou muito grande e rico materialmente,
porque o Senhor o abençoava cada vez mais, e isto fez despertar nos filisteus a obra da carne chamada inveja. Isaac não se importou com a inveja dos filisteus. Ele teve mansidão, paciência e continuou a trabalhar de forma eficiente, e Deus o prosperava exponencialmente. Gênesis capítulo 26, versículos 12 ao 14, diz assim a palavra de Deus: Semeou Isaac naquela terra, e ao mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o abençoava. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo, possuía ovelhas e bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Trabalho e prosperidade. O trabalho como bênção de Deus. Um cristão, para ter uma vida próspera e equilibrada, precisa trabalhar com afinco no desprendimento mental, muscular e espiritual. A palavra de Deus nos adverte que só colhe quem planta. Lá em Gálatas, capítulo 6, versículos 6 ao 9. Só come quem trabalha. Está lá na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 3, versículos 6 ao 12. Só multiplica seus bens quem poupa. Está lá em Gênesis, capítulo 41, do versículo 46 ao 57, a poupança que José ordenou ao Egito na época da fome. A Bíblia Sagrada nos ensina que devemos ter o conhecimento, a habilidade e a atitude para ser próspero nos pilares da disciplina, da organização e da capacidade de poupar, segundo a configuração organizacional das formigas. E isso nós podemos ler no livro de Provérbios, capítulo 6, versículos 6 ao 11, que diz assim a palavra do Senhor: Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considere os seus caminhos e ser sábio, não tendo ela chefe, nem oficial, nem comandante no estio, prepara o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás no teu sono? Um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O preguiçoso e a sua miséria. No reino de Deus não há espaço, nem lugar para o preguiçoso que dorme em berço esplêndido, esperando ser engolido por um leão. Vendo a sua pobreza material se consolidar e a sua vida espiritual se apagar, conforme as cinzas de um carvão que se queimou. Provérbios, capítulo de número 22, versículo 13, diz assim a palavra do Senhor: Diz o preguiçoso: Um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. O preguiçoso não gosta de trabalhar, e se não trabalhar, não prospera na dimensão material e muito menos espiritual, mesmo porque há uma interface entre trabalho e espiritualidade. O ocioso, ele cai na inércia pecaminosa, e a sua mente desocupada mergulha o homem para a insensatez e o torna negligente para os cuidados de sua vida material e espiritual. Provérbios 24, versículos 30 ao 34, diz assim a palavra do Senhor: Passei pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas, e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução. Um pouco para dormir,
um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Indo agora para o item número 3 da lição, cavando poços em tempos de crise. O exemplo de perseverança de Isaque na crise. Os filisteus, tomados de inveja, entupiram com entulhos os poços de água que Abraão, pai de Isaque, havia cavado. Isaque não olhou para as circunstâncias da crise de água e da oposição dos filisteus e, com perseverança e determinismo, voltou a cavar os poços e obteve a água límpida em diversos poços. Fui para Beceba, e lá o Senhor se apresentou a ele e disse-lhe: Eu sou Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo, e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão, meu servo. Deus em quem faz os seus filhos. Deus é quem faz prosperar os seus filhos em tudo. Gênesis, capítulo de número 26, versículos 15 ao 24, diz assim a palavra do Senhor. E por isso lhe entulharam todos os poços, que os servos de seu pai haviam cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: Aparta de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaque a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: Esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitna. Partindo dali, cavou ainda outro poço. E como por esse não contenderam, chamou-lhe Reobote, disse: Porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Dali subiu para Beceba. Na mesma noite, lhe apareceu o Senhor e disse: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência por amor de Abraão, meu servo. Então levantou ali um altar e, tendo invocado o nome do Senhor, armou a sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Vamos fazer agora uma breve discussão sobre trabalho, prosperidade e espiritualidade. O homem, ele é um ser espiritual e também material, e assim ele vive nestas duas dimensões, interagindo de forma permanente. As bênçãos de Deus para o homem são efetivadas nestas duas dimensões, na qual denominaremos mundo material, terra, e o mundo espiritual, céu. Vejamos em primeiro lugar as bênçãos materiais de Deus no mundo material, ou seja, na terra. Bênçãos materiais no mundo material, na terra. Em primeiro lugar, Deus nos dá provisão, vida digna e de sustentabilidade de forma equilibrada. É o que nós podemos ler em Eclesiastes, capítulo 5, versículos 10 ao 20. Em segundo lugar, Deus nos dá proteção, guarda e proteção contra as ciladas malignas e do inimigo. Isso está escrito no Salmo 121. Em terceiro lugar, Deus nos dá vida feliz, felicidade na família e no lar. Salmo 128. E em quarto lugar, Deus nos dá saúde, saúde plena. Salmo número 30. Portanto, nós temos aqui 4 bênçãos materiais de Deus no mundo material: provisão,
proteção, vida feliz e saúde. Passemos agora a contemplar as bênçãos espirituais de Deus no mundo material. Agora vimos as bênçãos materiais, vamos agora contemplar as bênçãos espirituais de Deus no mundo material. Em primeiro lugar, perdão dos pecados, libertação da morte eterna e provisão de uma cidadania celestial. Isto está escrito em Efésios, capítulo 2, versículos 1 ao 10. Em segundo lugar, poder do Evangelho. Receber o poder do Evangelho de Cristo. Isto está escrito em Atos, capítulo 1, versículos 6 ao 8. E em terceiro lugar, como bênção espiritual, a santificação, transformação de um ser humano segundo a pessoa de Cristo, a ponto de virmos a possuir a própria plenitude de Cristo. Isto está escrito em Efésios, capítulo 1, versículos 15 ao 23. Portanto, as três bênçãos espirituais de Deus no mundo material: perdão dos pecados, poder do Evangelho e santificação. Mas vejamos agora as bênçãos de Deus no mundo espiritual, ou seja, quais são as bênçãos de Deus para nós lá no céu? Primeiro, vida eterna. Deus, sem nós merecermos, nos deu gratuitamente a vida eterna. Um dia assumiremos um corpo glorificado para vivermos eternamente com Jesus. Isto está escrito no Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 5, versículos 19 ao 29. Em segundo lugar, prosperidade, vida plena e abundante no céu. Isto está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 ao 8. Nesta parte número de trabalho, prosperidade e espiritualidade, mencionamos apenas os textos bíblicos, por causa da exiguidade do tempo. Mas, fazendo uma breve recapitulação, quais são as bênçãos materiais de Deus no mundo material para nós? Provisão, proteção, vida feliz, saúde. Quais são as bênçãos espirituais de Deus no mundo material? Perdão dos pecados, poder do Evangelho, santificação. E quais são as bênçãos espirituais de Deus no mundo espiritual? Vida eterna e prosperidade. Concluindo a nossa aula de hoje. A nossa vida neste mundo chamado Terra não será permeada sempre com caminhos floridos e atapetados de rosas. Sempre haverá espinhos que devem ser enfrentados e arrancados para não impedir a nossa caminhada rumo à consolidação da nossa salvação em Cristo Jesus. Devemos pregar sobre as rosas que o Evangelho de Cristo nos oferece, mas também não podemos esquecer que existem espinhos para minar a nossa fé. A bênção mais importante de Deus para a nossa vida é a salvação, consumada pela morte vicária de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Esta bênção não pode ser trocada, negociada e nem desprezada por nós. Nada neste mundo é mais importante do que a nossa salvação. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo, a glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.